O pedido de preferência seguinte é para o número 1, o recurso eleitoral 602, dígito 5, oriundo de Joinville, em que figura como recorrente Maicon César Rocher da Rosa, coligação Frente Social Republicana, e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Haverá sustentação oral, por isso eu passo a palavra ao eminente juiz Marcelo Cras Borges para o relatório. Então, trata-se de dois recursos apresentando razões recursais idênticas, interpostos por Maicon César Rocher da Rosa, candidato a vereador, e pela coligação Frente Social Republicana, contra a decisão proferida pelo juízo da 95ª Zona Eleitoral, que, julgando procedente a representação contra eles ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, condenou-os ao pagamento individual da multa de um valor de R$ 199.538, com fulcro no artigo 37, parágrafo 1º, segundo, 8º, e no artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504/97, em face da veiculação de bens particulares de propaganda eleitoral, por meio da fixação de 12 placas do referido candidato a vereador nas estruturas dos outdoors, que divulgam a festa popular Beerfest em Joinville, por não ter sido apresentada autorização do proprietário imóvel em relação a uma placa. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que, notificados pela Justiça Eleitoral, recolheram as placas, depositando-as em cartório. Afirmam o recolhimento de 12 placas, que pela proximidade com outdoors, poderiam gerar dúvida quanto à regularidade da propaganda eleitoral nelas veiculada. Asseveram que o tamanho de cada placa estava dentro dos 4 metros quadrados. Desconheciam a suposta irregularidade, por quanto as placas não foram fixadas pelo candidato, mas por militantes. Se tivessem os recorrentes agindo de boa-fé, na qualidade de quem jazia conhecedor das irregularidades, teriam entregado à Justiça. Então, somente as 3 placas constantes das fotografias anexas à denúncia. Argumento no mais que o Ministério Público Eleitoral, no exordial, pugnou pelo enquadramento da conduta no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, e não o artigo 39, parágrafo 8º da referida lei. Insurgem-se ainda contra a multa quantificada de forma desproporcional e desarrasada pelo juiz da 95ª Zona Eleitoral. Requerem, ao final, reforma da decisão para que a representação seja julgada improcedente, ou caso o tribunal assim não entenda, a penalidade pecuniária seja aplicada no mínimo legal. Em suas contrarrazões, a promotora eleitoral requer o desprovimento dos recursos, alegando, para tanto, que o candidato utilizou o auditório comercial para vincular a propaganda eleitoral de sua candidatura, formando um engenho publicitário único, extrapolando de forma conjunta aquela com o evento municipal, Beerfest. O prévio reconhecimento sobre a irregularidade está comprovado pela autorização da Folha 39, outorgada pelo proprietário dos outdoors. A retirada da propaganda irregular em bem particular não afasta as aplicações da multa. Nós temos o artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97. A multa foi adequadamente aplicada pelo juiz eleitoral, que considerou o disposto do artigo 367, inciso 1º do Código Eleitoral, e analogicamente as disposições do artigo 59 e 60, parágrafo 1º do Código Penal. Nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial dos recursos, para mantendo o método utilizado pela Justiça Eleitoral, na dosimetria da multa, apenas reduzir cada uma das 13 multas ao valor mínimo. É o relatório. Concedo a palavra à doutora Gabriele Causa para a sua sustentação oral, no tempo marcado no nosso relógio digital que está em frente a Vossa Excelência. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, Eladio Torres Rocha, excelentíssimo senhor relator, juiz federal Marcelo Cras Borges, excelentíssimo senhor doutor Luiz César Medeiros, excelentíssimo senhor Luiz Henrique Martins Portelinha, excelentíssimo senhor doutor Marcelo Peregrino Ferreira, excelentíssimo senhor doutor Hélio do Vale Pereira, excelentíssimo senhor doutor Carlos da Rosa Góes, membros dessa douta Corte de Justiça Eleitoral do Estado de Santa Catarina, senhor Procurador Regional Eleitoral, colegas advogados, senhores servidores e demais presentes. A questão principal que se coloca aqui, entre algumas outras menores e subsequentes, diz respeito sobre a ocorrência ou não do engenho publicitário único. Sim, excelências, a questão mestra é, houve ou não houve um engenho publicitário único? Para o juiz Aquan houve, mas com todo respeito, aquele juízo está equivocado. A questão da ocorrência ou não do engenho publicitário único é uma questão singela, de fácil decisão e percepção.
A complexidade está tão somente na dificuldade em lidarmos com fatos novos, casos atípicos decorrentes da mudança da realidade fática. O juízo de origem demonstrou dificuldade nesse sentido. Não vou me concentrar somente na questão da multa estratosférica. Data vênia, o que se argui em defesa é patente. Foi arbitrado em seu patamar máximo e multiplicado por 12, chegando ao impagável valor de quase R$200 mil. O recorrente é um jovem eleito aos 28 anos, sem patrimônio algum e estreante no meio político. A discrepância do valor arbitrado com a realidade fática do recorrente, assim como com o entendimento jurisprudencial dos tribunais, é gritante. A multa foi aplicada nos patamares máximos e multiplicado por 12 vezes. Tanto que, embora o douto Procurador Regional Eleitoral tenha se equivocado em acatar a tese do engenho publicitário único, emitiu parecer manifestando-se no sentido de dar provimento parcial ao recurso e para reformar a sentença, aplicando tão somente os patamares mínimos para a dosimetria da pena quanto a multa multiplicada por 12. Desse modo, entendendo que o ponto da multa estratosférica está superada pela solidez da defesa, pelo posicionamento dessa Procuradoria Regional, e, em especial, pelos entendimentos já esposados por esse egrégio tribunal, vou me concentrar somente na questão de existência ou não do engenho publicitário único. Isso porque, no tocante à busca pela obtenção da justiça, é relevante se o recorrente vai ser condenado a pagar R$199 mil, patamar máximo, ou R$65 mil, patamar mínimo. R$65 mil é um valor ao qual o recorrente não tem condições de pagar. Eventual condenação, mesmo neste patamar mínimo, será impagável ao recorrente e a efetivação de uma injustiça será igualmente cometida. Ademais, é ser disso que nossos tribunais, muitas vezes, ao analisarem um caso concreto, não fazem uso do limite da lei, mas sim da situação econômica do candidato. Em rápida análise do portal da transparência, percebe-se que o recorrente é o único eleito que não possui patrimônio nenhum. O fato do recorrente ser uma pessoa de nenhuma posse, cidadão sem nenhum bem já adquirido, pois um automóvel Fiat Strada, ano 2008, financiado em 48 vezes, com a última parcela para junho de 2016, não chega a ser um bem real. De origem extremamente humilde, jovem vereador eleito aos 28 anos, como o mais jovem da história joinvilense, estreante na vida pública, pessoa simples e sem condições de quitar tal dívida, é significativo e terá peso hercúleo em uma injusta condenação. Mas tais pontos não são o que realmente importam, na reflexão sobre o caso concreto. A relevância recai sobre: houve um engenho publicitário único ou não? Sim, pois se não houve um engenho publicitário único, não é cabível a aplicação das multas multiplicadas por 12, do caput do artigo 17 da Resolução 23.370. Vejamos o que assevera, peço vênia para fazer a leitura, do caput do artigo 17. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, independentemente de sua destinação ou exploração comercial, sujeitando-se à empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos, imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50. No caso concreto, resta evidenciado que não houve uso de outdoors, como fazem provas fotos relacionadas aos autos. O recorrente, em sua primeira tentativa de eleger-se a um cargo eletivo, faz uso de placas pequenas, totalmente dentro dos parâmetros e medidas legais. Só que os amigos que ajudavam na campanha pregaram algumas dessas pequenas placas permitidas, do então candidato a vereador na vareta inferior, no sarrafo de outdoors de uma festa chamada Beer Fest. Uma festa que durou 5 dias, estava em sua segunda edição. A festa foi um fracasso e, segundo informações dos realizadores, ela não mais irá acontecer. Acabou mesmo em sua segunda edição. Como o recorrente já havia trabalhado para a empresa que realizava a festa, e como seus amigos que o ajudavam na campanha sabiam disso, não foi difícil para eles conseguirem autorização para colocarem uma placa do recorrente no local onde existiam os outdoors da festa. Em momento algum, os apoiadores da campanha quiseram associar a imagem de uma festa de bebidas alcoólicas à imagem do candidato. Excelências, o que se queria é algo muito mais simples e certamente muito mais óbvio. O que se queria era a utilização dos espaços. Não é fácil para os ajudantes de uma campanha conseguirem bom espaço para placas, especialmente para candidatos novos, jovens e inexperientes. Para a equipe de campanha,
pareceu uma ótima ideia conseguir autorizações para inserir placas na metragem permitida nos locais onde os proprietários dos terrenos já autorizavam a inserção de outdoors. Como dito, a ideia era muito mais simples e óbvia. A ideia era utilizar os locais. Se foram bons para outdoors, seriam bons para as placas do então candidato. Para a equipe da campanha, a decisão de pregar as placas no outdoor também foi algo muito mais simples e sem intenções maquiavélicas e burlescas, como tenta fazer crer o juiz singular. A equipe pensou, ora, se existe uma estrutura física fixada ao solo, vamos usá-la. Isso ocorreu por uma questão de economia, praticidade, lógica simples e até mesmo de estética, pois a equipe do recorrente fez uma campanha limpa, sem cavaletes espalhados pelas ruas, com preocupação em não poluir em demasia o visual da cidade. Pois, como representantes dos jovens, estavam convictos de que seria a população mais jovem não gostava da poluição visual pela cidade. Excelências, vejam um lado irônico, no sentido tragicômico, que o caso concreto apresenta. O fato do recorrente ter colocado suas placas pregadas no sarrafo inferior de um outdoor já existente fez com que as placas recorrentes ficassem mais discretas, menos perceptíveis. A intenção da equipe do recorrente era a mesma descrição, na linha de não poluição visual e do aproveitamento racional de espaços. Se a equipe da campanha tivesse pregado a placa do recorrente em um sarrafo independente e disposto a 1 metro de distância do outdoor, ou talvez a 5 metros, não haveria problema algum. O gasto recorrente teria sido maior, a poluição visual teria sido maior, a visibilidade da placa do recorrente teria sido maior e a situação fática teria sido praticamente a mesma. Só que isso, se tivesse acontecido, não estaríamos aqui debatendo o caso concreto, pois não haveria possibilidade de uma multa por engenho publicitário único. 199 mil ou 65 mil reais por 1 metro de distância. Talvez 50 centímetros bastassem. Pelo apego pela importância do debate, questiono se o recorrente tivesse colocado suas placas muito próximas ou praticamente anexas no aspecto visual a estruturas que levassem a marca McDonald's, ou Nestlé, ou Ferrari, ou Mercedes. Também haveria um engenho publicitário único? Ou aí sim que haveria tal engenho? É um campo perigoso. E o fato do recorrente já ter trabalhado na empresa que promovia a Beer Fest, a festa ao qual o outdoor fazia exclusiva referência, impedia a equipe do recorrente de pedir autorização para ela, e para empresas de outdoors, e para proprietários, para colocar uma placa no seu mesmo espaço? Será mesmo que haja lógica nisso? Acredito que não. Para fundamentar a tese da ocorrência de engenho publicitário único, o juiz Acó fez uma posição jurisprudencial que faz questão de reproduzir oralmente. Propaganda eleitoral irregular, outdoor, bem público. Para fins de configuração de outdoor, a que se refere o artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504/97, não é exigido que propaganda eleitoral tenha sido veiculada por meio de peça publicitária explorada comercialmente, bastando que o engenho, o artefato, dado suas características e o impacto visual, se equipare a outdoor. E no bojo de sua sentença, o juiz singular assevera que houve engenho publicitário único. Excelências, não há que se falar em equiparação ao outdoor. Não há sentido lógico nessa afirmação. A festa Beer Fest é uma festa de pouca relevância. Estava em sua 2ª edição e durava 5 dias, como dito anteriormente. Obviamente, como se percebe pelas fotos anexadas à denúncia, o outdoor da festa não fazia nada sobre propaganda política, sobre eleições, sobre nenhum candidato. Faz apenas propaganda sobre a realização de uma festa. O recorrente não era o proprietário da festa, mas somente havia sido um funcionário da empresa que organizava a festa. As provas documentais estão nos autos. Na associação do nome do recorrente, a pouco conhecida festa da cerveja. Também é tragicômico a convicção do recorrente que, se houvesse de fato tal associação entre o nome do recorrente ao nome da festa da cerveja, sua equipe certamente teria tido o cuidado de não colocar as placas de outdoors, pois ter uma imagem associada a uma festa de bebidas alcoólicas perderia muitos votos. E não são apenas as provas documentais que demonstram que o recorrente não era dono da empresa que promovia a Beer Fest e que não tinha imagem vinculada à festa, que estava na 2ª edição. A própria promotora da Justiça Eleitoral, que há anos reside em Joinville, doutora Rosemary Machado Silva, admite que não existe ligação entre o nome do recorrente e a festa Beer Fest. Vejam as palavras exatas da procuradora em sua representação. Claro, não fosse a denúncia,
por certo não se ligaria o nome do candidato ao da organização da festa, Joinville Beer Fest. Até porque ainda não se firmou no candidato no calendário dessa cidade, não se sabendo maiores detalhes acerca da mesma. Está nas folhas 17. A douta promotora mora na cidade de Joinville há bastante tempo. Se a promotora daquela cidade afirma que se não fosse a denúncia, por certo, não se ligaria o nome do candidato ao da organização da festa Beer Fest, porque essa não se formou no calendário dessa cidade, e que não se sabe maiores detalhes sobre a mesma, fica evidenciado que não há lógica na conclusão do juízo singular de que houve engenho publicitário único. Não houve. A festa é pouco conhecida e ninguém associava o evento ao outrora candidato. A promotora joinvilense tem razão e coerência nesse sentido. Assim sendo, excelências, o único caminho para a efetivação da justiça é a reforma da sentença e a não aplicação da multa pela inexistência de engenho publicitário único. Se ninguém relaciona a festa ao recorrente, conforme bem frisou a promotora do Tribunal de Origem, não há lógica que sustente a manutenção da sentença por engenho publicitário único. A reforma da sentença é a medida justa que se espera. Em outro norte, ressaltamos que o juiz Acó modificou os fatos trazidos na representação e ignorou a não comprovação da autoria. O recorrente não tinha conhecimento da colocação das placas, os dois locais, uma campanha sem recursos financeiros, que se faz com amigos, fé, certa dose de improviso e muita vontade em acertar. O recorrente, na época da campanha, usava quase todo o seu tempo para visitar pessoas. As decisões administrativas eram tomadas por seus amigos apoiadores. O juízo de origem também ignorou a louvável demonstração de boa-fé do candidato. A denúncia fazia referência a apenas 3 placas. Mesmo assim, uma hora recorrente, em demonstração de boa-fé e respeito à justiça, disse aos seus amigos e colaboradores para que, imediatamente, vale lembrar que o prazo da justiça eleitoral foi de 2 horas, retirasse não apenas as 3 placas denunciadas, mas sim todas as placas em situações semelhantes. Entenda-se, por situação semelhante, toda e qualquer placa próxima ao outdoor, mesmo que em ângulo que não fizesse composição visual única. O recorrente poderia apenas ter tirado as placas de perto dos outdoors e pronto. Bastaria a entrega das 3 placas enunciadas e pronto. Mas não, por índole e por caráter, o recorrente resolveu retirar e entregar todas as placas próximas a outdoors. Foi punido por sua boa-fé ao ter o valor da multa multiplicado por 12 vezes. Foi punido por respeitar a justiça ao entregar todas as placas e ter o valor da multa multiplicado por 12 vezes. Foi punido por ser correto, íntegro e honesto. A inversão de valores não é apenas evidente, é um incentivo para que os políticos não sejam prestativos com a justiça, que não haja boa-fé. A multiplicação das multas por 12 vezes não vai de encontro com os anseios dos legisladores na feitura do texto legal. Não se pode imaginar a efetividade de um sistema jurídico que pune aquele que contribui e respeita a justiça, como aquele que entrega todas as 12 placas, em detrimento daquele que se esquiva de demonstrar a verdade, a realidade, com aquele que entrega tão somente o que a justiça solicita. Por questão de justiça, de direito e de bom senso, é imperioso que esse tribunal se restrinja à denúncia, que citou apenas 3 placas e não 12. Não pode recorrente ser penalizado por sua boa-fé com a justiça. Não é esse o objetivo da lei. Não é isso que busca a justiça eleitoral com tantas alterações recentes. Pelo contrário, se busca um meio onde a boa-fé e a correção prosperem. A sentença originária favorecerá tão somente o inverso disto. Será um recado no sentido de que a boa-fé não compensa, nada vale senão para uma maior penalização. Excelências, eu ainda requero o prazo de 48 horas para a juntada do instrumento de subestabelecimento e agradeço a atenção. Muito obrigada. Eu vou falar novamente ao relator para que Sua Excelência profira o seu voto. Eu vou mostrar aqui a placa. A placa da BFET, essa aqui, ela não tem nenhuma conotação política, não tem nenhuma menção a partido ou ao candidato, que está logo na placa inferior. E esse é um caso diferenciado que eu vou ler meu voto para explicar melhor, então. Eu vou passar a ler o voto, então. Então, os recursos são tempestivos, né?
No que tange a vinculação da propaganda eleitoral em bens particulares por meio de placas e outdoors, há regulamentação específica na Lei 9.504. Cito os artigos. Quanto aos fatos que embasam a presente representação, de início, o eleitor comunicou ao juiz da 95ª eleitoral que o candidato Maicon César Rocher havia fixado placas de sua candidatura junto a todos os outdoors que divulgaram o evento Beer Fest, que como o evento teria sido criado por ele, as placas seriam irregulares. Anexou as fotografias dos 2 outdoors com a propaganda que alegava irregular. E texto extraído da página do candidato Maicon César, do qual destaco, Joinville Beer Fest. A ideia de organizar a Beer Fest em Joinville surgiu em uma das viagens de negócio do empresário Maicon César. Estamos trabalhando para que o evento conste no tradicional calendário de festas típicas de outubro em Santa Catarina. Estamos bastante empolgados com este evento e com certeza não vai faltar alegria, muita diversão. Destaca o empresário e organizador do evento Maicon César. Na mesma data foi juntada aos autos uma notícia de irregularidade, feita anonimamente por telefone, afirmando que a propaganda eleitoral do mesmo candidato na Avenida Nelson Edgar Meister não possui autorização do proprietário. O termo de constatação indica a existência da referida placa, apresentando sua fotografia. Por determinação judicial, o candidato foi notificado para que no prazo de 2 horas providenciasse a retirada de toda e qualquer espécie de propaganda eleitoral presa a outdoors, especialmente aquelas que noticiavam o evento Joinville Beer Fest, e apresentasse todo o material perante o cartório da 95ª Zona Eleitoral. O material foi entregue ao cartório no prazo determinado pelo magistrado, conforme o termo de apreensão, no qual constou tratar-se de 12 placas de propaganda eleitoral do candidato que estavam fixadas em outdoors na cidade de Joinville. Com base nesses fatos, a representante do Ministério Público, na primeira instância, ajuizou a repreensão em questão, em razão da ausência de autorização do proprietário do bem particular, onde uma das placas foi fixada, e da fixação de 12 placas de propagandas do candidato a vereador Maicon César Rocher da Rosa, nas estruturas dos outdoors que divulgam a festa popular Beer Fest em Joinville por ultrapassar o limite de 4 metros quadrados. Passo a examinar as 2 irregularidades. Com relação à não comprovação de que o proprietário do imóvel autorizou a fixação da placa de propaganda da Folha 14, esta Corte já decidiu, em vários julgados, que não há na legislação eleitoral previsão de multa para essa irregularidade, sendo suficiente, no caso, quando constatada pela Justiça Eleitoral, a retirada da propaganda com fundamento no exercício do poder de polícia. Destaco, por exemplo, a seguinte emenda proferida pelo juiz Ivori Luiz da Silva Schaeffer. B. Quanto ao extrapolamento do tamanho máximo permitido para as placas, por meio de justaposição ou divulgação da propaganda eleitoral, mediante a utilização de outdoors, como entendeu o juiz eleitoral, apesar de terem sido entregues 12 placas pelo candidato, existem apenas 2 fotografias nos autos. Vale lembrar que, segundo a decisão liminar do juiz eleitoral, o candidato deveria entregar à Justiça Eleitoral suas placas de propaganda que tivessem sido fixadas em qualquer outdoor. E o termo de apreensão registra apenas que as placas entregues estavam fixadas em outdoors na cidade de Joinville. Digo isso porque este tribunal tem entendido, com relação à justaposição de placas de propaganda eleitoral, que em conjunto ultrapassam os 4 metros quadrados, que para configurar efeito semelhante ao outdoor, faz-se necessário que o conjunto possua um efeito visual único e que em cada placa haja uma espécie de continuidade da mensagem divulgada no artefato justaposto. Nesse sentido, cito os presentes julgados do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Um do juiz Ivori Schaeffer e outro do juiz Eládio Torre Rocha. Então, por este motivo, não considero possível julgar procedente a representação em virtude de supostas irregularidades, das quais sequer constam fotografias nos autos, pois não há como deduzir que os outdoors e as propagandas eleitorais do candidato, recorrente existentes nos outros 10 conjuntos, que não foram fotografados, eram idênticas às que registraram nestes autos. Desta forma, no meu entendimento, há que se analisar apenas as irregularidades contidas nas fotografias de folhas 8 e 10, com relação às outras 10 placas entregues no cartório eleitoral. Portanto, considero que não há nos autos prova suficiente para a condenação.
A placa que consta na fotografia da folha 14 foi trazida aos autos apenas em razão da denúncia de que teria sido fixada em terreno particular, sem autorização do proprietário. Embora esteja próximo de um outdoor da Beerfest, há espaço suficiente entre os artefatos para descaracterizar o visual único. Com relação às fotografias das folhas 8 e 10, em cada uma delas figura a publicidade divulgando o evento Beerfest, que se conclui tratar-se de outdoor, não só pelas dimensões do artefato, como também pela exploração comercial, que se verifica na autorização para divulgação de propaganda eleitoral fornecida pela empresa RT Outdoors. Abaixo do outdoor, à direita, fixada em sua estrutura, visualiza-se a propaganda do candidato Maicon César Rocher da Rosa. Não há notícia de que individualmente as placas do candidato tenham ultrapassado os 4 metros quadrados. A irregularidade estaria no fato de a propaganda do candidato a vereador poder ser visualizada em conjunto com o outdoor e, por essa razão, ter extrapolado a área permitida pela legislação eleitoral, ou mesmo caracterizar a realização de propaganda eleitoral mediante outdoor, principalmente por ter sido a tal Beerfest, um evento criado pelo candidato recorrente. Primeiramente, nos outdoors da Beerfest, não há menção a qualquer elemento da candidatura de Maicon, ou mesmo o seu nome. Assim como as placas de propaganda dele não citam a festividade. Não há também entre as placas e outdoors qualquer identidade visual, como por exemplo, o mesmo design, ou mesmo uma espécie de imagem. Nada sendo possível verificar, é bem verdade, com relação à cor, já que as fotografias foram impressas em preto e branco. Além disso, eu não constato na análise das fotografias a continuidade da propaganda do candidato a vereador nos outdoors Beerfest, em questão, o que aconteceria caso algum elemento de sua candidatura, como número de urna, nome ou fotografia, estivesse neles repetido, ou ao contrário, algum elemento de promoção de festa estivesse presente nas placas de propaganda do candidato. Os outdoors divulgam apenas a propaganda da Beerfest. Visualmente, percebe-se claramente tratar-se de publicidades diversas. Assim, de acordo com os precedentes acima citados, nos quais este tribunal entendeu que não havia irregularidade na justaposição de placas de candidatos a cargos distintos, desde que não haja repetição nas placas de fotografias ou outros elementos de candidatura em tamanho significativo que permitam identificá-las como único artefato de propaganda, as placas em questão não causam o chamado efeito outdoor. Quanto ao fato de o vereador estar vinculado à realização da festa, como seu criador, esse elemento não fica claro para quem examina a propaganda, a não ser que possuísse conhecimento prévio do fato. Bem por isso, considerando o objetivo de qualquer propaganda, eleitoral ou não, que é o de dar conhecimento de um fato ou produto, ou fixar uma mensagem para os destinatários, os outdoors não se mostram muito eficazes, sendo incapazes, no meu entendimento, de ampliar o benefício da propaganda eleitoral do candidato. Registro que a própria promotora eleitoral, residente no município de Joinville, registrou na representação. Claro, não fosse a denúncia por certo, não se ligaria o nome do candidato ao da organização da festa Joinville Beerfest. Até porque ainda não se firmou no calendário desta cidade, não se sabendo maiores detalhes acerca da mesma. Ou seja, se o outdoor vinculado ao lado da publicidade do candidato não é capaz de informar ao público em geral que ele foi o idealizador da festa, sua veiculação não potencializa o conteúdo da propaganda eleitoral e não forma com ela qualquer conjunto coeso de ideias. De outro lado, a utilização dos outdoors, que segundo o Ministério Público teriam sido contratados pelo próprio Maicon para divulgação da festa, em benefício de propaganda eleitoral, poderia configurar, pelo menos em tese, abuso de poder econômico, caso comprovado que o recorrente ou sua empresa pagou pelo espaço publicitário posteriormente cedido a ele, em parte pela empresa responsável pelos outdoors da sua campanha. Todavia, o abuso de poder econômico deve ser apurado na competente ação de investigação judicial eleitoral. Cópia desta representação já foi encaminhada com essa finalidade ao promotor que atua junto à 19ª Zona Eleitoral, que possui atribuição para dar início à demanda. Concluo, por essas razões, que na propaganda do candidato Maicon César Rocher da Rosa não há afronta ao parágrafo 2º do artigo 37 ou ao parágrafo 8º do artigo 39 da Lei das Eleições,
Anteexposto, dou voto no sentido de dar provimento aos recursos para julgar improcedentes a representação e assim afastar as multas aplicadas aos recorrentes. É como voto. Em discussão, o voto do eminente relator que dá provimento ao recurso. Julgar improcedente a representação. Juiz Porcelinha. Porcelinha, você não tem a palavra. Senhor presidente, eu peço vênia ao relator para fazer algumas considerações a respeito desse caso. E, primeiramente, eu quero aqui deixar assentado que o ilustre relator foi bastante minudente na análise da questão, avaliou por vários aspectos. Mas eu gostaria de colocar aqui um aspecto que eu reputo como importante. Esses espaços e confrontar com o disposto no caput do artigo 37. Já de pronto, eu quero dizer que a multa que foi aplicada, no meu sentido, seja qual for a conclusão que eu chegue no final dessa minha exposição, eu entendo como excessiva, porque realmente não se trata aquela placa de outdoor. E entendo que não há um acoplamento, uma conjugação entre a propaganda da festa com a propaganda do candidato. Mas há um aspecto que eu acho que talvez seja relevante, que é o fato de que esses locais de exploração de outdoor são locais normalmente de alto impacto visual e, portanto, eles são explorados pelas empresas de marketing e propaganda. E a partir desse momento em que esses locais são explorados, e quando o terreno é de natureza particular, essas empresas pagam uma locação pela utilização do terreno, e é um valor locativo considerável, em que nós vemos aqui em Florianópolis até condomínios que fazem questão de ter esses outdoors em seus condomínios para que outdoors ali sejam colocados. O que eu quero considerar é o seguinte aspecto. Parece até meio bizantina essa colocação, mas o fato é que o outdoor em si, ele é de uso comum, me parece. Porque ele é colocado à disposição comercial. E aí, a partir do momento em que se afixa uma outra placa, naquele local, se está afixando placa em local de uso que é de uso comum. Quem quer dar alguma mensagem, vai lá, paga para a empresa de marketing, vai lá, coloca a sua propaganda e está à disposição do público, então é de uso comum. Por isso é que eu pedindo vênia ao relator, eu ouso dissentir nesse aspecto, em considerar aquele espaço ali do outdoor como de uso comum, e aí em consideração aos outros aspectos do caso, eu penso que a multa a ser aplicada é aquela mínima de R$2.000, seria de R$2.000, e considerando que não foram provados, me parece, eu não sei quantas... Só dois. Só dois que foram provados? Então, um aumento de 1/6, e aí eu ficaria com 2.000 mais 1/6. Gostaria só de mostrar aqui, inclusive, esse auditório aqui da Beerfest, inclusive, foi utilizado por vários outros candidatos, de outros partidos, outros candidatos, né? É comum, né, essa utilização de placas junto ao auditório, só para mostrar que não há nenhuma relação, né, da festa com o candidato em si, né? Essa que é o cerne do voto, né? É que não há nenhuma relação, né? Outros candidatos utilizaram, né? E com outras placas, inclusive outras propagandas, né? Pegaram carona, né? E agora mostrar o do próprio candidato aqui, ó. O do próprio candidato, né? Que eu acho que o principal do voto, né, é que não existe uma conotação assim entre o outdoor e a placa, né? Então, não existe, a menos que o candidato tivesse
na propaganda política dele tivesse feito, vote no candidato realizador da Biafest, que ele vai, né, melhorar o município, tivesse feito uma conotação nesse sentido, né? Mas ele não há nenhuma prova de conotação nesse sentido, então não vislumbra assim a infração eleitoral, né, nesse sentido. É só isso que eu queria deixar Excelência, mantém o seu voto. Então. Mantenho o meu voto. Juiz... Eu também, senhor presidente, eu peço bem ao juiz Portelinha, até partido da preocupação do seu excelência, mas eu acompanho o relator, porque fica muito difícil. Primeiro, eu tenho dificuldade de aceitar que seria de uso comum, de olho comum, né, mas de uso comum não. E realmente, se na legislação não tem específico, eu sempre digo aqui que a gente tem que lutar contra as espertezas, né, mas eu não visualizo uma grande esperteza em agregar. Eu acho que é sinal de pobreza mesmo agregar e colocar ali, porque você economiza madeira, né? Agora, concordo com você, se tivesse uma ligação entre o evento ou a propaganda, ele fosse diretor de uma empresa e proprietasse o próprio outdoor, aí seria complicado, mas dificultoso ainda, né? Porque a questão de é dar uma dimensão maior do que aqueles 4 metros quadrados, né? Eu parti da preocupação do Portelinha e acho que realmente o outdoor realmente é colocado em pontos mais estratégicos assim de terrenos, e quando é um terreno particular, eu acho que justamente por aí que aproveitaram a carona, assim, ele e os outros que aproveitaram. Bem fez o juiz eleitoral, coibiu, ele foi lá, entregou e sanou, né? E como dito da tribuna aqui, foi lá e já entregou as 12 de uma vez, em vez de entregar as 2, só que tinha a foto, né? Entregou as 2. Você acompanha o relator. Juiz, pedindo vênia ao eminente juiz Portelinha também, eu acompanho, até aquela jurisprudência, a decisão ementa de lavra dessa presidência, tratando de um assunto idêntico, que é uma placa realmente que fica em segundo plano, pequena, por essa razão eu acompanho inteiramente, sem falar do valor da multa, que é extremamente excessiva, né? Mas pelo voto bem objetivo do juiz Marcelo, eu acompanho inteiramente o voto. Juiz Hélio. Eu também acompanho o relator e até tenho a impressão que, se for considerado bem comum, eu tenho antipatia pela punição, então até estou procurando argumentos para acompanhar o relator. Acho que pelo que eu capturei, o candidato imediatamente notificado retirou. Então, até poderia se aplicar aquela ideia do artigo 37 caput, bem de uso comum, ou público retirado imediatamente não tem a punição, só se bem fosse particular, né? Ele retirou para demonstrar que ele estava de boa fé, que ele não quis infringir. Acho que eu ia dar uma decisão limitada, já botou tudo. Essas e todas o que ele não perde a caneta, ele perde a tira da caneta. Juiz Marcelo Peregrino. Eu peço a divergência, mas vou acompanhar. Eu também queria pedir vênia ao nosso queridíssimo juiz Portelinha, que é um estudioso, nós sabemos, né? Mas eu quero ficar coerente com as decisões da Corte, e especialmente da minha aqui, que foi mencionado no corpo do projeto de acórdão do juiz Marcelo, né? E que trata especialmente dessa circunstância. Também faço coro ao juiz Hélio, eu acho que realmente esses outdoor aí, isso não contribui, eu sempre fui contra isso, mas no caso é que não há que se punir esse candidato que foi honesto. Ele poderia ter levado 1 ou 2, ele levou as 12. Então, isso tem que ser considerado, porque nós tratamos aqui, o juiz Luiz César Medeiros disse bem, e deu para ver a eleição passada, eu sinceramente eu não pensei que fosse assim, como os candidatos e seus respectivos chefes de campanha fazem tudo, agem de qualquer maneira para burlar a legislação. E, sobretudo, tem uma criatividade imensa. E não parece que foi o caso desse... Ele foi até ingênuo, né? De modo que eu acompanho o relator. Tomara que continue assim, não sei simplesmente que é estreante na vida. Exatamente. Então, eu proclamo o resultado. O tribunal, por maioria de votos, deu provimento ao recurso vencido
O juiz Martins Portelinha.